Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa aula de abertura referente à disciplina de didática. Eu sou a professora Josiane Oliveira e vou, desejar agora as boas-vindas a todos vocês. E, para tanto, eu trouxe uma citação de Paulo Freire, na qual ele diz o seguinte: que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca, e ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, é com alegria, que eu recebo essa oportunidade de trabalhar com a disciplina didática num curso de licenciatura em ciências biológicas. Então, sintam-se bem-vindos, que esses encontros sejam alegres e que essa procura pelo conhecimento seja permeada, pela boniteza e a alegria que o Paulo Freire, realça nesta citação. Pois bem, eu sou a professora Josiane Oliveira. Eu tenho doutorado e mestrado em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UFP. Tenho também especialização em supervisão escolar e em psicopedagogia clínica institucional pela UESP e sou licenciada em pedagogia pela UFP. Sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no campus de Timon, e atualmente tenho atuado nas disciplinas pedagógicas na área da educação. Como já falei, a nossa disciplina chama-se didática, é uma disciplina, conforme os dizeres do José Carlos Libânio, no livro Didática, onde ele é categórico ao afirmar o seguinte: a didática é uma disciplina eminentemente pedagógica. Então, é uma disciplina do campo da pedagogia e que, por sua vez, ela é indispensável quando se pensa em formação de professores, em cursos de licenciaturas, como é o nosso, no qual nós estamos aqui vinculados, né? Então, a disciplina didática é uma disciplina eminentemente pedagógica e opera a interligação entre teoria e prática. Ela se dedica ao estudo do processo de ensino na sua globalidade, haja vista que envolve condições e meios de direção, princípios, finalidades, conteúdos, objetivos, métodos e organização do ensino e da aprendizagem. Nosso plano de ensino gira em torno da seguinte ementa: histórico, objeto e as tendências pedagógicas da didática nos variados cenários socioeconômico e político no Brasil, o papel da didática no processo ensino-aprendizagem, a sala de aula, espaço de conhecimentos e os componentes da ação pedagógica, recursos de aprendizagem e interação entre professor e aluno, planejamento de ensino, componentes, elaboração e execução. Então, a ementa já traz, uma amostra da densidade da discussão que permeia toda a disciplina didática. Para tanto, nós temos como objetivo geral contextualizar historicamente a didática, identificando seu objeto de estudo, seu papel e a importância desta na educação escolar, visando a produção de conhecimentos teórico-metodológicos e habilidades profissionais para ensinar. Na nossa primeira unidade, intitulada Introdução à Didática, nós temos como subtópicos para esta unidade a didática
como teoria da instrução e do ensino, a didática como atividade pedagógica escolar, o objeto de estudo da didática, os processos da instrução e do ensino e a evolução histórica da didática. Para dar conta desse conteúdo programático da unidade 1, nós temos como objetivo específico o de situar historicamente a evolução da didática, identificando o seu objeto de estudo, é uma discussão indispensável, né? O seu papel e a relevância desta enquanto componente da atividade pedagógica escolar, servindo como alicerce teórico-metodológico na prática docente. Na unidade 2, nós temos como conteúdo programático as tendências pedagógicas nas práticas educativas. Então, essas tendências pedagógicas estão organizadas ou classificadas na ótica do Libânio, né, em dois grupos, que são as tendências liberais e as implicações na educação escolar, e o outro grupo são as tendências progressistas e as implicações na educação escolar. Para dar conta de trabalhar esse conteúdo programático proposto na unidade 2, que gira em torno das tendências pedagógicas, nós temos como objetivo específico refletir sobre a didática no âmbito das principais tendências pedagógicas e a formação de professores diante das necessidades e exigências atuais para a efetivação e promoção do processo educativo face ao cenário social político brasileiro. Na nossa unidade 3, nós temos conteúdo programático que nós intitulamos de aula como forma de organização do processo de ensino, onde seus subtópicos são as características gerais da aula, a estruturação didática da aula, os tipos de aulas e métodos de ensino e a tarefa de casa. Para dar conta desse conteúdo programático, nós temos o objetivo de reconhecer a aula como forma de organização do processo de ensino, caracterizando os seus aspectos gerais, bem como refletindo sobre a estrutura dos seus componentes na atividade docente. Então, é uma unidade imperdível para quem é professor iniciante, para quem é licenciando e ainda não tem nenhuma experiência à frente de uma sala de aula, e assim como as demais unidades também que vão se interconectando e avançando rumo à compreensão da didática nos cursos de formação de professores. Na unidade 4, nós intitulamos de Planejamento Didático, Organização e Desenvolvimento da Ação Docente. Outra unidade também bem densa, porque ela traz subtópicos que vão exigir uma compreensão muito grande de quem se propõe a ser professor, e os seus subtópicos são a distinção entre planejamento e plano, os tipos de planejamento na área da educação, o planejamento didático de ensino, a função do planejamento das atividades didáticas e as características dos elementos constitutivos de um bom plano didático ou de ensino. Para isso, nós visamos que vocês, ao final desta unidade, possam compreender a relação entre o planejamento e o plano, caracterizando-os, bem como reconhecendo a importância dos elementos constitutivos de um plano didático na atividade docente. Os procedimentos de ensino que serão desenvolvidos na nossa disciplina, eles perpassam por leitura e interpretação do fascículo, estudo de materiais disponibilizados, inclusive os materiais complementares,
resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação gira em torno, basicamente, das questões disponibilizadas no fórum avaliativo e nas tarefas de envio de arquivo único. Os recursos utilizados são os fascículos, né, disponibilizados para vocês, o próprio ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, que certamente vocês já estão habituados a utilizá-lo, e os vídeos, e enfim, como já falei, um material complementar esse material foi escolhido também criteriosamente. As nossas referências, elas giram em torno especialmente dessas três obras, né? O curso de didática geral é um livro, são clássicos, né? Quando o assunto é didática, e o curso de didática geral é da Regina Célia Casaux-Heidt, e os outros dois são obras do José Carlos Libânio. Um é o Democratização da Escola Pública. Neste livro nós vamos discutir as tendências pedagógicas, e a outra obra do Libânio é o livro chamado Didática, que nós vamos trabalhar dois capítulos, né? O capítulo 3 e o 8, mas todos os demais, aliás, as três obras são essenciais para a melhor compreensão da didática, e nós vamos, né, agora finalizar a nossa aula de abertura, e assim como eu iniciei a nossa aula de hoje com Paulo Freire, eu vou também, né, encerrar lendo mais uma citação do Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, né? E desejando, sobretudo, que a didática esteja a serviço de uma reflexão crítica. É isso que eu estou me propondo e estou propondo a vocês também. E Paulo Freire, para, né, fechamento da nossa aula de hoje, ele diz o seguinte: ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, se nós não nascemos professor, espera-se que, com muito estudo, né, com muita reflexão, reflexão crítica, né, é essa que nós estamos nos propondo, e é essa na qual Paulo Freire também se propõe, sobretudo quando se deseja uma educação libertadora, né? Então, é com essas perspectivas que nós encerramos a aula de abertura da disciplina didática, e aguardo vocês até um próximo encontro, e que essa disciplina seja um diferencial nas escolhas teórico-metodológicas que vocês fazem ou que farão ao longo da atividade docente de cada um de vocês. Até lá, até mais.